Hoje, 26 de dezembro, rememoramos o dia de Santo Estevão. Santo Estevão é chamado de protomártir, ou seja, ele foi o primeiro mártir de toda a história católica. Cheio do Espírito Santo, Estevão foi um dos primeiros a seguir os apóstolos de Jesus. Acredita-se que ele era grego ou judeu, educado na cultura helênica. Estimado entre a comunidade de Jerusalém, seu nome aparece nos Atos como o primeiro entre os 7 que foram eleitos para ajudar na missão dos apóstolos. Nos capítulos 6 e 7 do Atos dos Apóstolos, encontramos um longo relato sobre o martírio de Estevão, que é um dos 7 primeiros diáconos nomeados e ordenado pelos apóstolos. O seu martírio ocorreu no ano 31 a 36 da era cristã. Eis a descrição tirada do livro do Atos dos Apóstolos. Estevão, porém, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Levantaram-se, então, alguns da sinagoga, chamados dos libertos e dos cirinenses e dos alexandrinos, e os da Sicília e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, e não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então alguns homens que disseram: ouvimo-lo proferir palavras blasfematórias contra Moisés e contra Deus. E amotinaram o povo e os anciãos e escribas, e apoderaram-se dele e conduziram-no ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas e disseram: esse homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Pois ouvimo-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os usos que Moisés nos legou. E todos os que estavam sentados no sinédrio, tendo fixado os olhares sobre ele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Num longo discurso, Estevão evoca a história do povo de Israel, terminando com esta veemente apóstrofe: homens de cerviz dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, resistis sempre ao Espírito Santo. Vós sois como os vossos pais. Qual dos profetas não perseguiram os vossos pais e mataram os que prediziam a vinda do justo, que vós agora traístes e assassinastes? Vós que recebestes a lei promulgada pelo ministério dos anjos e não aguardastes ao ouvirem estas palavras, exasperaram-se nos seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, tendo os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus. E levantando um grande clamor, fecharam os olhos e em conjunto lançaram-se contra ele. E lançaram-no fora da cidade e apedrejaram-no. E as testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Paulo. E apedrejavam Estevão, que invocava Deus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, tendo posto os joelhos em terra, gritou em voz alta: Senhor, não lhe contes este pecado. E dizendo isto, adormeceu. As palavras de Santo Estevão custaram a sua vida.
Gritavam em alta voz e apredejaram-no. Entre os que aprovaram sua morte estava Saulo, que mais tarde se tornou São Paulo, apóstolo dos gentios. Enquanto Estevão era apedrejado, pedia que Jesus perdoasse seus assassinos. O lugar de seu martírio em Jerusalém situa-se, de acordo com a tradição, um pouco fora da porta de Damasco, onde surge a igreja de Saint-Étienne. Santo Estevão, rogai por nós.